Olha, governança de TI parece um assunto meio denso, né? Burocrático, distante. Mas hoje a gente vai olhar para isso de um jeito diferente. Vamos ver como, na prática, a governança funciona como uma ferramenta poderosa para arrumar a casa e resolver um problema que, olha, muitas empresas em crescimento conhecem bem: o caos tecnológico. E aí fica a pergunta, né? O que acontece quando uma empresa está bombando, crescendo, vendendo como nunca, mas a tecnologia dela simplesmente não acompanha? É um paradoxo bem perigoso porque o sucesso de um lado pode acabar quebrando a empresa do outro. Para a gente entender isso na prática, vamos mergulhar na história da Alphalog Distribuidora, uma empresa com uma meta super ambiciosa de crescer 25%, mas que por dentro tinha uma infraestrutura de TI que parecia ter parado no tempo. Então vamos lá. O que era exatamente esse paradoxo da Alphalog? A situação deles é um exemplo clássico. O sucesso nas vendas estava criando uma crise tecnológica interna tão grave que ameaçava o próprio sucesso do negócio. Pensa na loucura que era o dia a dia. Os servidores que controlavam toda a logística da empresa simplesmente caíam no meio da operação. Quase metade dos computadores eram tão lentos que uma tarefa simples virava um parto. E pior, cada filial operava de um jeito como se fossem empresas diferentes, sem conseguir trocar informação com a matriz. Isso não é só um probleminha técnico, né? É um freio de mão puxado na produtividade da empresa inteira. E o resultado de tudo isso? Simples. A meta de negócio, aquela de crescer 25%, estava seriamente comprometida. Afinal, como uma distribuidora pode crescer se os sistemas não garantem que os produtos certos vão chegar no lugar certo e na hora certa? Impossível. Ok, então a gente viu os sintomas, mas qual era a causa raiz de todo esse caos? Era preciso fazer um diagnóstico preciso e além do computador talento, para entender o que realmente estava acontecendo por trás das cortinas. E a análise foi fundo, viu? E encontrou 3 falhas assim fundamentais. Primeiro, ninguém sabia direito o que a empresa tinha de tecnologia. Era um salve-se quem puder. Segundo, não existia um padrão para nada. E terceiro, talvez o mais grave, a TI não tinha um plano. Ela só reagia aos problemas, vivia apagando incêndio. 45%. Guarda esse número. Sozinho, ele já conta uma parte bem grande dessa história de ineficiência. É isso aí. Quase metade das máquinas da Alphalog era obsoleta. E isso não quer dizer só computador lento, não. Significa um custo total de propriedade, o famoso TCO, nas alturas. Pensa nos custos que não aparecem na nota fiscal. Tempo de funcionário parado, manutenção que não acaba mais, risco de segurança. Aquele equipamento que pareceu barato na hora da compra acaba saindo uma fortuna. E essa frase aqui, que veio da própria análise interna, nossa, ela resume tudo. Era uma gestão totalmente reativa. Não tinha planejamento, não tinha ciclo de vida para os equipamentos. A estratégia era basicamente esperar a bomba estourar para depois correr atrás do prejuízo. É o exato oposto de uma gestão inteligente. E aí a gente chega no segundo problemão, a falta de padronização. Cada filial usava sistemas diferentes, criava seus próprios processos, elas viraram verdadeiras ilhas de informação. O resultado? A matriz não conseguia ter uma visão única do estoque, das vendas, das rotas. Como é que se planeja uma expansão nacional sem conseguir enxergar o próprio negócio de forma integrada? Bom, com esse diagnóstico na mão, ficou óbvio, né? O problema da Alphalog não era a falta de computador ou de software. Era a ausência de algo muito maior, um sistema de governança. E é agora que a solução começa a aparecer. Mas afinal, o que é essa tal de governança de TI? Essa definição da análise é perfeita. É sobre criar as regras do jogo. É definir quem toma as decisões importantes, quem é responsável pelo quê e como garantir que a tecnologia seja usada de forma inteligente para ajudar a empresa a atingir seus objetivos e não de forma caótica e descontrolada. E essa governança toda se apoia em 3 pilares, 3 princípios que, olha, parecia que tinham sido escritos pensando na Alphalog. A falta de transparência era o motivo de ninguém saber que 45% dos computadores estavam obsoletos. A falta de equidade é que criou as ilhas de informação, tratando cada filial de um jeito. E a falta de prestação de contas, ou accountability, era o que permitia essa cultura de só comprar quando quebra, porque ninguém era de fato responsável por planejar e evitar o desperdício. E a melhor parte é que governança de TI não é só um conceito bonito no papel, não. Ela vem com uma verdadeira caixa de ferramentas, com manuais, com guias práticos para fazer essa transformação acontecer de verdade. Olha que interessante como cada peça se encaixa.
Para o problema das compras caóticas e do custo alto, a solução é a gestão de ativos, ou ITAM. Um guia como o do NIST ajuda a empresa a saber o que tem, a planejar a vida útil de cada equipamento e a trocar antes que vire sucata. Para as filiais desconectadas, o ITIL 4, que é um framework super conhecido de gestão de serviços, entra para padronizar os processos para todo mundo falar a mesma língua. E para aquela TI que só apagava incêndio, o PMBOK, que é o Guia de Gestão de Projetos, dá as ferramentas para planejar a expansão com começo, meio e fim, com cronograma e orçamento definidos. Então, no fim das contas, o que são esses frameworks? São mapas. São receitas que já foram testadas e aprovadas no mundo todo para garantir que cada centavo investido em tecnologia esteja diretamente ligado a um objetivo de negócio. No caso da Alphalog, o objetivo era bem claro: crescer 25%. E quando tudo isso começa a funcionar, a mágica acontece. A TI deixa de ser vista como aquele setor que só gasta dinheiro, sabe? Aquele mal necessário. E ela passa a ser o verdadeiro motor da estratégia da empresa. A transformação é total. É a diferença entre o dia e a noite. De um lado, a gente tem a TI reativa, que é só despesa, vive apagando incêndio e acaba virando um gargalo para o crescimento. Do outro lado, nasce a TI estratégica, que se torna uma vantagem competitiva de verdade. O motor que impulsiona a expansão, totalmente alinhada com a visão do negócio. E essa é a grande sacada, a lição que o caso da Alphalog nos ensina. Tecnologia por si só não faz milagre. É a governança, ou seja, a gestão inteligente e estratégica por trás dessa tecnologia que a transforma numa arma poderosa para vencer no mercado. Então, para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. A tecnologia, em qualquer organização, está ali para criar, para inovar, para construir o caminho do futuro? Ou ela está presa num ciclo vicioso, gastando todo o seu tempo e energia só para consertar os problemas de ontem? A resposta para essa pergunta diz tudo sobre a maturidade e o verdadeiro potencial de crescimento de um negócio.